No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que a mensagem venha ao encontro da sua necessidade. A necessidade maior é o encontro seu com Deus. Essa é a maior necessidade das pessoas, ela ter um encontro com Deus, porque se elas não tiverem um encontro pessoal com Ele, como é que elas vão testemunhar dele, né? Da existência dele? Não é verdade? Então, muitas pessoas acreditam na palavra de Deus, creem na palavra de Deus e seguem na sua igreja, na sua fé, mas elas não têm aquela segurança que a própria palavra de Deus dá. Por que não tem a segurança? Por que a pessoa fica sempre em dúvida? Por que as pessoas ficam sempre perguntando isso, perguntando aquilo outro? Há pessoas que têm chegado para nós e falam, bispo, isso aqui, como é que a gente entende isso aqui? Aí a gente explica. Aí ela vem com outra pergunta, aí você explica. Aí surge outra dúvida, e aí você é um poço sem fundo, não consegue resolver as dúvidas dela. Isso é muito natural, É natural com todas as pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Deus, não tiveram esse encontro. Jesus disse assim, isso é extremamente importante. Ele disse assim para os discípulos, antes dele subir aos céus, ele disse para os seus discípulos, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quer dizer, o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus. Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há de vir sobre vós. E aí ele continua, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, o carimbo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela não tem mais dúvida com respeito à palavra de Deus. Ela não tem mais dúvida. Ela não fica indagando, perguntando isso, aquilo e aquilo outro. E, enfim, isso acontece com as pessoas que recebem o Espírito Santo. É claro que, para receber o Espírito Santo, a pessoa não precisa merecer, porque se depender de méritos, ninguém vai recebê-lo. Mas depende da fé, da crença. E quando a pessoa crê
ela entrega, ela se dá, ela se lança, ela mergulha naquilo que ela crê, que é o que temos falado muito com respeito ao casamento. Então, quando nos casamos, eu me entreguei de corpo, alma e espírito para Esther. Eu me mergulhei e ela mergulhou também em mim. Então, quando há essa entrega sincera, verdadeira, transparente, então não há como dar errado. Com Deus não é diferente. Porque quando você carrega consigo dúvidas e mais dúvidas e não consegue resolver e dirimir mais as outras dúvidas que vêm, é porque está faltando o Espírito Santo. Você não conhece a Deus ainda. Você conhece a palavra. Você tem muitas informações da palavra de Deus. Mas isso não significa que você conheça o autor da palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer, ouvir falar, outra coisa é você ter a sua própria experiência com Deus. Então, quando Jesus diz assim, recebereis o poder do Espírito Santo, quer dizer, o poder do Espírito Santo não é tão somente para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar o Evangelho. Não, o poder do Espírito Santo, sobretudo, é para que a pessoa tenha o privilégio de testemunhar de Deus, da existência de Deus na sua própria vida. E isso é que tem que acontecer. Eu não falo de Jesus, eu não prego o Evangelho, porque eu tenho um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras. Não, eu não tenho. Nem a minha cabeça daria para guardar tudo, nada disso. Mas o pouco que eu sei, isso é suficiente para que eu possa falar pelo Espírito da sua existência, testemunhar da sua existência, porque aí as palavras que eu falar, estas palavras vão ser confirmadas pelo próprio Espírito Santo que está em mim, na vida das pessoas que ouvem e creem. Então isso é claro, é patente, não tem como dar errado. Há pessoas que pregam o Evangelho, mas falam de um Jesus que não conhecem, não conheceram. Infelizmente, isso é o que mais existe. Então, quando nós promovemos na igreja, falamos, ensinamos, orientamos da necessidade das pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, é para que elas venham conhecer a Deus. Elas venham conhecer e serem testemunhas dele aqui na terra. Como é que, aqui para nós, vamos colocar os pingos nos is. Jesus disse, recebereis o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, como é que eu poderia ser testemunha de alguém que morreu, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou há mais de 2000 anos atrás? Como? Como é possível isso? Você pergunta. É verdade. Como é que é possível eu ser testemunha de alguém que viveu 2000 anos atrás? Aquele Espírito, o Espírito Santo
que ressuscitou Jesus é o Espírito Santo, que nos dá o poder para testemunhar de Jesus. Então, se eu recebo o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo me dá capacidade, me dá condições de falar e testemunhar da ressurreição do Filho dele. Porque é ele, o Espírito Santo, que age em nós, que o recebemos. Então, isso é óbvio. Por exemplo, no Espiritismo, quando eu frequentei o Espiritismo, durante algum tempo, na minha adolescência, eu tinha acesso a um espírito chamado Vovó Cambinda. E a vovó, ela falava através de um médium, uma pessoa, comigo. Ora, eu acreditava que ali estava a vovó e a pessoa completamente entregue falava muitas coisas. E aí eu ficava acreditando, porque era um espírito da vovó. Eu acreditava que o espírito das pessoas, dos mortos, poderiam vir a esse mundo. Mas quando eu conheci as Sagradas Escrituras, eu vim descobrir que aqueles espíritos eram enganadores, espíritos mentirosos, que se fazem passar o fulano, beltrano, cicrano. E é assim. Por exemplo, para a classe baixa, se manifesta um espírito da rua, uma entidade da rua. Para a classe média, existe aqueles espíritos de classe média, e tem um outro discurso. Para a classe alta, é Dr. Fritz, Dr. Frankenstein, etc. e tal, que se manifesta. Então, é assim. Mas quando você recebe o Espírito Santo, esse Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscita você e faz você ser testemunha viva da ressurreição de Jesus. Não interessa se foi há 2000 anos, pode ter sido no início da era, não interessa. O Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele nos dá o poder de testemunhar de Jesus. Jesus está vivo, minha amiga e meu amigo. Portanto, qualquer que seja a sua aflição, angústia, problema, dor, qualquer que seja a sua situação, ele está vivo, ele morreu e venceu a morte. O Espírito dele veio sobre os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus ressuscitaram mortos, curaram os enfermos, mandaram os demônios embora, etc, etc. Fizeram maravilhas. Esse Espírito é o que nós recebemos. Mas esse Espírito, o Espírito Santo, ele não vem somente sobre os, digamos assim, os oficiais da igreja. Não! Aí é que está a grandeza de Deus. Ele vem sobre todos. Todos os que creem, que mergulham nas suas promessas, nas suas palavras. Todos os que vivem aquilo que creem. E creem porque o Espírito Santo vem sobre eles. Ora, quando vem, naturalmente, quando não vem, a pessoa não tem o poder de testemunhar de Jesus, porque não tem o Espírito Santo. E se ela não tem poder para testemunhar de Jesus, da ressurreição de Jesus, ela não tem poder para nada. A vida dela é uma bagunça, é uma desordem. Por quê? Porque elas não tiveram acesso ainda ao Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida. Por isso que Jesus falou com Nicodemos: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus.
que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito Santo, e isso é uma obra de Deus, só Ele pode fazer isso, só Ele gera uma nova criatura, só Ele, o Espírito Santo. E isso Ele faz quando a pessoa se entrega, se rende. Ela disponibiliza toda a sua vida, todos os seus sonhos. Ela coloca tudo no altar. Ela coloca a vida dela no altar. Ela coloca Jesus em primeiro lugar, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, netinhos, parentes, entes queridos, dinheiro, sucesso, nome, reputação. Ela coloca tudo no altar, que quer dizer, ela se despe completamente de todas as suas vaidades, os seus achismos. Ela tira, foi o que fez Abraão. Abraão fez isso. Abraão era louco para ter um filho. Quando ele teve o filho, Deus pediu o filho para ser sacrificado. E Abraão não titubeou, levou o seu filho, garotão, bonito, forte, saudável, para ser sacrificado lá no Monte Moriá. O que aconteceu? Deus não permitiu, porque Deus não queria o sangue de Isaac, ele queria o coração de Abraão. E Abraão deu o coração. Abraão mostrou que creu nele. E essa é a fé que faz a diferença entre pessoas e pessoas. As pessoas recebem o Espírito Santo quando se entregam sinceramente. Enquanto não houver essa entrega total, não tem. Ela pode ser fiel nas suas ofertas, nas suas oferendas, seus dízimos, pode ser caridosa, bondosa, pode ser religiosa, pode ser o que for. Mas se ela não entrega tudo o que há dentro de si, todo o seu coração, ela não pode receber o Espírito Santo. Jesus disse que o Pai não nos dá o Espírito Santo por medida. Em outras palavras, ele está dizendo, se o Pai não dá o Espírito Santo por medida, você acha que ele vai receber você por medida? 80%, 90%, 99%? Não. É 100%. Não pode ficar nada. Nada, absolutamente nada. Nenhum resquício. Nem saudade. Nem saudade. É tudo. Quando a pessoa se disponibiliza e se entrega, aí sim. Porque Deus sabe. Deus sabe quem está se entregando sinceramente tudo, toda a sua vida, e quem não está. Quem está entregando parte da sua vida. Então ele sabe. E é ele que vem. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E ele conhece os corações, mentes, pensamentos, projetos, intenções. Então não adianta a pessoa querer enganá-lo. Não adianta. E aí vem aquela perguntinha que não quer calar. Diz, estou 50 anos na igreja e não recebi o Espírito Santo. Nem vai receber pelo jeito. Por quê? Porque você insiste em pensar do jeito seu, em agir de acordo com a sua vontade. Você não quer agir de acordo com a vontade de Deus. Aquela pessoa, aquela joia, aquele tesouro que você tem escondido lá no fundo do seu coração, você não colocou nas mãos de Deus. Então, você não tem direito de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é só para aqueles que realmente se rendem. É o casamento. Casamento, quando a gente casa, é tudo por tudo. É tudo por tudo. E isso tem que acontecer entre a pessoa e Deus.
Quando ela recebe o Espírito Santo, aí já era. Quando ela recebe o poder do Espírito Santo, então ela se torna uma testemunha da ressurreição de Jesus viva. Eu vi Jesus, eu conheço Jesus, eu falo de quem eu conheço. Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu presenciei. Então Jesus nos dá o Espírito Santo justamente para isso, para que as pessoas venham testemunhar da ressurreição dele. A própria pessoa ser a testemunha dele. E é isso que aconteceu com os apóstolos, com todos os que um dia tiveram o privilégio de receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã falaremos mais. Inclusive, dia 10 de dezembro, nós vamos começar o jejum de Daniel. 21 dias. Do dia 10 até o dia 31. Terminar o ano com o jejum de Daniel. As pessoas que querem receber o Espírito Santo e as pessoas que também querem renovar a sua fé, enfim, pessoas que querem ser renovadas. Dia 10 de dezembro, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.